muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa urbana. Hoje vamos falar de inovação social e do que é possível fazermos, todos nós, para termos cidades mais coesas. Em inovação social cabe muita coisa, já vamos ver, desde que haja um problema social e para resolver surja uma resposta diferenciada, com impacto numa comunidade, num grupo, estamos à partida a falar de inovação social. Mas tentaremos centrar a conversa nas cidades e em desafios concretos que elas têm pela frente. Comigo tenho o padre Almiro Mendes, pároco de Canidelo e da Aforada, em Vila Nova de Gaia, e alguém que deixou saudades também da outra margem do Rio Douro, no Porto, em Ramalde, portanto, onde esteve muitos anos. João Teixeira Lopes, sociólogo e professor universitário, ex-dirigente do Bloco de Esquerda e autor de várias obras sobre cultura, sociologia, democracia, se posso sumariar assim. E Pedro Marques, sociólogo também de formação, investigador no Instituto de Gestão do Conhecimento e Inovação, um instituto que está na alçada da Agência Estatal Espanhola, Conselho Superior de Investigações Científicas, mas também da Universidade Politécnica de Valência, onde se encontra, em Valência. Tem feito investigação sobre os setores industriais de baixa e média tecnologia, e atualmente o seu trabalho centra-se mais nas políticas públicas de inovação e governança. Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite, o convite do público. João Teixeira Lopes, comece por si. Um dos livros, sumariei há pouco, enfim, passando a redundância de forma muito resumida, mas um dos livros que escreveu chama-se Novas Questões da Sociologia Urbana, e é um livro já de 2002. Portanto, tem quase 20 anos. Hoje, quais são as grandes questões sociais das cidades, ou nas cidades, e se algumas ainda cá estão desde que escreveu essa obra? Boa tarde, Ana. Permita-me antes de mais cumprimentar também os outros intervenientes no painel e cumprimentar a quem nos ouve. Sim, é verdade, essa obra já tem uns anitos e algumas das questões identificadas mantêm-se. Eu vou dar alguns exemplos. Na altura, eu falava já das questões da gentrificação e como elas se vieram a agravar. A gentrificação é um processo que em algumas cidades, em alguns países, acontece desde os anos 60 do século passado. Em Portugal é bem mais recente. Nós encontramos processos de gentrificação, eu diria, nos anos 90 do século passado, em particular em Lisboa e no Porto, com o início de um mercado especulativo imobiliário que progrediu e que com o turismo se intensificou de uma forma imensa. Esse processo, o que é que tem levado? Tem levado a que o imobiliário seja visto como um setor de investimento prioritário, particularmente em alturas de crise. É um dos setores de maior rentabilidade, particularmente também quando há uma economia de crescimento baixo e de juros muito baixos, como é o nosso caso. Investir em imobiliário dá muito dinheiro. Por outro lado, o Estado tem vindo também a facilitar e a incentivar esse tipo de investimento, isto é, há políticas fiscais muito agressivas que favorecem os investidores, e isso tem levado a que zonas anteriormente degradadas, esquecidas, como é o caso do centro do Porto, toda a gente se lembra bem dele há 30 ou 40 anos atrás, tenham sido alvo de investimentos estratégicos que, por sua vez, permitem aquilo a que se chama um rent gap, ou seja, um desvio no rendimento, um ganho no rendimento. Esse investimento em terrenos abandonados, em casas degradadas, é muito grande porque elas estavam a baixo preço, ninguém as queria para lá morar, eram zonas esquecidas e muitas vezes até algo estigmatizadas, compraram-se barato, reabilitaram-se, à volta tudo se foi nobilitando e reabilitando, começou a haver comércio de charme, começaram a haver restaurantes gourmet, jardins bem tratados, vias muito melhor pavimentadas, enfim, toda a economia da cidade vai potenciar esse investimento e, portanto, quem comprou muito barato consegue o tal ganho, a tal mais-valia, o tal rent gap, e vendendo depois muito mais caro. Qual é a consequência deste processo? Este processo tem levado a que
muitas das pessoas que habitavam nessas zonas e que tinham um rendimento baixo, classes populares em geral, se vejam obrigadas a sair. Não é? Hoje fala-se até muito do bullying imobiliário. O bullying imobiliário é um fenómeno em que tantas e tantas vezes senhorios muito agressivos, especuladores muito agressivos, usam todos os meios jurídicos e extrajurídicos violentos, mais ou menos, para que as pessoas abandonem as casas, abandonem os territórios, vão para as periferias, vão para locais que não são por eles desejados, e com isso há uma filtragem social dos espaços. Os espaços passam a ser ou para consumo, para mero consumo, turistas, populações flutuantes, ou então para as classes médias e as classes burguesas com grande capital e com grande património. O que é que isto causa? Causa desigualdades dentro da cidade e causa fragmentação urbana e, evidentemente, é um prejuízo para a coesão. Na altura eu falava também de outra questão que está muito presente, o urbanismo de fachada, o urbanismo Disney ou o urbanismo de fantasia, como uma das receitas que as cidades estavam a usar e a abusar para simbolizarem, o que muitas vezes faz com que, como dizer, as práticas tradicionais ou aquilo que seria também uma voz própria das cidades, sem querer essencializar. Porque as cidades também mudam, não é? Nós não podemos ter uma visão estática e tradicionalista naquele sentido fixo das cidades. Mas faz com que aquilo que seria a voz da participação das pessoas, as suas práticas, o seu cotidiano, sejam preteridos em favor desse urbanismo de fachada, urbanismo Disney, urbanismo de simulacro, urbanismo espetáculo. Essas duas tendências estavam bem identificadas nesse meu livro, que tem mais de 20 e que permanecem infelizmente atuais, não é? O João falou aí da questão do bullying e eu própria, enquanto jornalista, acompanhei 1 ou 2 casos e às vezes é tão simples e básico como não fazer aquela obra que o teto está a cair e a certa altura vai ser impossível, claro, e fica inabitável o fogo. É uma das formas de bullying imobiliário. Na altura não falei tanto, mas não havia como prever ainda a questão do boom turístico e da forma como as determinadas cidades, e por ter um exemplo, se tornaram cidades para o turismo. O que é, a meu ver, um erro estratégico crasso, porque quando uma cidade se transforma apenas em cidade para o turismo, quando acontece algo como aconteceu agora... Eu queria, por acaso não tinha aqui na minha cábula, até porque queria passar aqui a conversa, abrir a conversa ao nosso painel, mas onde é que poderia a inovação social, neste caso tão concreto e específico? Poderia ser, por exemplo, nas cotas para renda acessível? Claro, o que é que... Sim. A economia social baseia-se em projetos que envolvem as pessoas, as comunidades, as populações, que têm uma vertente participativa e, simultaneamente, também um cariz, como dizer, mutualista, que são iniciativas que não visam necessariamente o lucro e que escapam à dicotomia público-privado. Eu acho que a auto-organização das pessoas é fundamental para que elas possam reocupar os espaços com os seus projetos, com as suas atividades. Veja-se a questão de formas de comércio local. Veja-se também a questão, se quisermos, de práticas culturais, redes culturais que não têm necessariamente que viver para o turismo, que são muito mais ligadas a um tipo de desenvolvimento endógeno. Isto é, à criação de sentimentos de inclusão, de pertença. Veja-se a questão dos bairros sociais. Eu acho que é um bom exemplo de inovação social se nós pensarmos que os nossos bairros sociais tivessem lá equipas vastas de educadores, animadores, sociólogos, assistentes sociais, eles poderiam ser encarados não como lugar de estigma ou de exclusão, mas como lugar de oportunidade. Porque aí seria possível criar educação, formação, entrada no mercado de trabalho, capacitação e seria, portanto, a animação de um território. Eu acho que o conceito de inovação social se liga muito ao conceito de animação participativa dos territórios. E aí estaríamos a dar ferramentas, não é? Às pessoas, claro, também para criarem as próprias soluções. Não podem ser meramente, os bairros, neste caso bairros sociais, não podem ser meramente locais onde pessoas com baixos rendimentos habitam em condições, felizmente tem vindo a melhorar, mas enfim, onde habitam. Não, o facto de habitarem lá deve ser um pretexto, uma ocasião para criar nessas pessoas mecanismos que lhes permitam auto-organizarem-se
fazerem valer aquilo que são os seus projetos, as suas ideias, as suas necessidades e, com isso, abrir portas, vias para uma melhor inserção profissional, para uma literacia, nomeadamente uma literacia digital, mas também uma literacia no sentido clássico. Enfim, os territórios são portas abertas, pontes, se quisermos, para uma série de inserções muito diversificadas na educação, na cultura, no mercado de trabalho. Pedro Marques, perguntar-lhe se por duas razões, pela investigação que faz e que eu tentei também apresentar, pelo trabalho que faz, mas também por ter andado um pouco aqui e ali, em Cardiff, no Reino Unido, portanto tem algumas experiências sempre em trabalho, mas de vivenciar outros territórios, desse acompanhamento pessoal e profissional, estes problemas que o João Teixeira Lopes identifica que ainda estão atuais, 20 anos passados, são de outras geografias também, falando da Europa, e para além disso perguntar-lhe que outros encontra também, ou seja, quais são os principais problemas sociais que vê nesses territórios que estuda e por onde passou também. Claro, primeiro que tudo, muito obrigado também, queria agradecer também o convite, Ana, e agradecer aos outros participantes e também aos nossos ouvintes. Estes são problemas, de certo modo até Portugal chegou um bocado tarde a alguns destes problemas, não é? Portanto, aqui o livro do João Teixeira Lopes seguramente refletirá isso. Quer dizer, cidades como Barcelona, por exemplo, esta questão da gentrificação já vem de muito antes. Nova Iorque já se fala disto há décadas, não é? Londres, e não é só isso, por vezes até nessas cidades assumem outra dimensão que não se fala tanto, ou que se fala, mas um bocado, digamos, em segredo, que são cidades onde, para além da gentrificação, da atração de turismo e de gente com muitos recursos, que é portanto, o real estate, não é? Portanto, o imobiliário é usado como lavagem de dinheiro. Claro. Isto é um problema gravíssimo, por exemplo, em Londres, já alguém escreveu já houve alguns livros escritos sobre isto, em Vancouver, em Nova Iorque, em que basicamente temos até vários estratos de gentrificação, e o primeiro estrato é a lavagem de dinheiro, é gente, grandes fundos, por exemplo, de países ricos em petróleo, que investem em casas caríssimas sem nenhuma intenção de utilizá-las para vendê-las 10 anos mais tarde, porque tem um retorno anual de 10%, portanto temos aí até outra camada, digamos, não é? E depois é a própria desigualdade dentro das cidades, que tanto empurra esta gentrificação, como também faz pior, não é? Portanto, ou seja, vem de trás, mas também empurra mais para a frente. Portanto, isso é um problema complicado e já agora, se me permite, é um problema que a inovação social, quando nós falamos de inovação social, podemos falar do potencial, e há muitas coisas que podem fazer, mas também temos que ser realistas com o que é que a inovação social não pode fazer, não é? A inovação social não vai resolver o problema daquilo que se chama a financialização do imobiliário, portanto, da entrada de liquidez brutal nas casas e este tipo de coisas. Há outros problemas que têm a ver também depois com a história de cada país e com a história, por um lado, a história industrial. Por exemplo, eu vivi no norte da Inglaterra, em Newcastle, já perto da Escócia. Eles aí têm um problema que Portugal tem tido nas últimas décadas, que é a desindustrialização aí começou há 100 anos atrás, não é? Portanto, temos cidades aí, Newcastle, Sunderland, algumas dessas pequenas cidades mineiras, ou também mais para Liverpool, que atingiram o apogeu no século XVIII e XIX. E no princípio do século XX, a seguir à Primeira Guerra Mundial, já começaram a desindustrializar-se. Então, hoje em dia, temos uma camada de população que, até a população, digamos, autóctone, ou seja, não são filhos de imigrantes, não é, para a visão de primeira e de segunda geração, já são pessoas que estão estabelecidas, mas que vivem um bocado à margem da sociedade. Ou seja, esses processos de desindustrialização foram tão fortes e tão alargados e levaram a um desinvestimento tão forte nessas cidades que essa população ficou para trás abandonada. E isso é um problema, obviamente, complicado, não é? Um problema para o país e é um problema para essas pessoas. Portanto, eu acho que esses são dois problemas bastante comuns. Na Alemanha também há um bocado, passo um bocado também no Ruhr-Vale, eu também vivi na Alemanha, no Vale do Ruhr, também que era uma zona mineira. Portanto, eu acho que, de certo modo, a diferença de Portugal é que chegámos um bocado tarde a estes problemas, embora depois também tenhamos as nossas características. Não é? Claro. Depois também do lado da inovação social, eu só diria que aquilo que nós consideramos como inovação social também depende muito dos países. Ou seja, há países, por exemplo, isto são simplificações, não é? Mas se nós olharmos para o Reino Unido e para os Estados Unidos, muitas vezes a inovação social existe para colmatar as falhas do Estado Social. Portanto, o Estado Social tem vindo a retirar-se de algumas áreas, por exemplo, gestão de bairros sociais, e entrega essa gestão a associações locais, que depois têm que procurar financiamento de
de filantropia, de fundações, de entidades privadas ou até do governo para se financiar e para tentar manter, não é? Esse exemplo que dá da gestão, portanto, de delegar a gestão dos bairros, não é Capas, não? Não, aqui em Portugal não, aqui em Portugal, eu diria que em Portugal, muitas vezes quando se fala assim nos grandes tipos, digamos, de estado de bem-estar, não é? Normalmente o grande exemplo que se dá de um lado é o Reino Unido, os Estados Unidos, onde houve mais privatização, do outro lado temos os países da Europa de central, continental, Alemanha, países nórdicos, onde o Estado mantém um papel muito importante, e normalmente quando falamos dos países do sul da Europa é um misto. Né? Portanto, o Estado, em algumas áreas, continua a ter um papel importante, por exemplo, na gestão dos bairros sociais, na gestão de alguns equipamentos. Por outro lado, temos o lado social, por vezes, a colmatar algumas falhas que ainda existem. Não é? E, portanto, nós temos aqui uma mistura entre um Estado que provisiona algumas coisas e, digamos, a sociedade a mobilizar-se para resolver alguns problemas que persistem e que nunca foram solucionados pelo Estado Social. Já lá queria ir, essa parte a solução está nas mãos de quem, mas dar aqui a palavra ao Padre Almiro Mendes, bem-vindo também, perguntar-lhe, nos anos que leva de sacerdócio, pelo menos naquilo que é mais conhecido, mais de 20 anos em Ramalde, no Porto, agora furada a Canidelo e depois Canidelo e a furada, se não estou em erro, qual foi o problema, não micro, não é? Uma coisa que afeta uma comunidade inteira, um grupo, ou problemas que mais o marcaram e como é que os enfrentou? Como é que a paróquia ajudou nessa solução? Primeiro, e antes que outra coisa qualquer, quero cumprimentar a Ana e os colegas de painel, a quem escutei com muita atenção e que me parece que falaram muito assertivamente. Depois dizer que é muito bom estarmos aqui a conversar este assunto, a dissertá-lo, porque nunca ninguém ficou bêbado por refletir sobre uma garrafa de vinho. E conversar sobre estas coisas é realmente muito importante. Há apenas um problema, e que me parece até que não é pequeno, é que nós só erramos 2 vezes na nossa vida. Quando pensamos muito e fazemos pouco, e quando fazemos muito pensando quase nada. E eu acho que nesta questão da inovação social tem-se procurado fazer muito, mas pensando quase nada. E estas coisas convém pensá-las, porque há de ser do pensamento razoável que onde surgir coisas boas. É por isso que eu acho que é realmente muito importante conversarmos aqui. Mas respondendo diretamente a essa questão que a Ana me colocou, o meu grande problema, o maior de todos que encontrei em todos estes anos em que eu, como padre e presidindo a comunidades, acho que devemos construir o humano bom, porque há esta ideia que a Igreja é apenas para o espiritual. É claro que a Igreja persegue o divino excelente, mas é preciso construir o humano bom. E a Igreja namora o céu, deixa-me falar assim, mas tem que casar com esta terra. E, portanto, nós não podemos passar aliados às questões humanas. E esta é uma questão muito, muito humana e muito premente. O grande problema que eu encontrei é apenas este. É que quer parecer-me que as pessoas existem para ser amadas e as coisas para serem usadas. E nós invertemos um bocado o processo. Começamos a amar as coisas e a usar as pessoas. Falaram aí, por exemplo, da questão da habitação. Pois quando nós pomos a habitação, a questão imobiliária, em primeiro lugar do bem-estar das populações, nós estamos realmente a descurar esta obrigação primeira, maior e mais importante, que é cuidar bem das pessoas, que é possibilitar-lhes uma vida feliz. Mas nós, quer para ser, posso estar equivocado, nós invertemos um bocado na política, e nisto a política podemos dizer que pode ser um bocadinho perniciosa, porque nós usamos as pessoas para amar as coisas, para amar o lucro. Não é? E na minha atividade paroquial, social, foi sempre o maior drama que eu encontrei. Tantas vezes as pessoas ficam para segundo plano e investimos mais no lucro, nas coisas imediatas. Vejamos como estão as nossas cidades, por exemplo, não são espaços de conforto. Mas, Sr. Padre, desculpa interrompê-lo, mas só para tentarmos usar bem a nossa hora também, mas em concreto, ou seja, percebo o que me está a dizer, mas em concreto, em relação a que problemas, a que coisas físicas é que notava haver mais dificuldades ou dificuldades comuns a mais indivíduos pelas paróquias por onde passou? Esta questão da habitação, não sei
Tem ideia que não será uma coisa tão premente nem em Canidelo ou na Aforada, não sei se é ou não, mas... Em Ramal, sim, Ramal tinha 8 bairros, aqui concretamente na Aforada, em Canidelo, esse problema não se põe porque tem muitos poucos bairros. O problema maior em termos humanos é a questão da solidão. A questão é que os idosos foram voltados um bocadinho ao abandono, e eles vivem dramas verdadeiramente existenciais. Basta dizer-lhe, quando um idoso não tem sequer dinheiro para pagar os seus medicamentos, tem que socorrer uma ajuda alheia, que pode ser a paróquia, o centro social, às vezes um amigo, é muito dramático. E, portanto, eu acho que o problema maior, concretamente, falo assim concretamente em termos desta ação social, de inovação social, é grande solidão, essa solidão sofrida. Porque a solidão pode ser boa se for procurada, se eu vou até ao mar sozinho para meditar, essa solidão é excelente. Mas essa solidão para que atiramos as pessoas da terceira idade é verdadeiramente crucificante e dramática. E nesse caso, por exemplo, para além do apoio financeiro, à compra de medicamentos ou outras necessidades básicas, neste caso da população mais idosa, havia outras ações, não sei se centro de dia, o que é que havia mais de soluções para estas pessoas? Olha, por exemplo, aqui em Canidelo, concretamente em Canidelo, o nosso centro social tem um ATL que ajuda 530 famílias. Isto é, são famílias, muitas delas trabalham no Porto, têm que atravessar a ponte, não têm onde deixar os filhos. Nós tomamos conta dos filhos às 7 horas da manhã, às 7h15, e os pais vêm buscá-los depois às 6h30, 7 da tarde. Claro que por este meio há portanto, a escola, mas é o centro social que gera tudo isso. E no tempo das férias, essas crianças estão a full time com o nosso centro social. São 530 famílias, é muita gente, porque hoje é um outro problema. Os pais trabalham, o pai e a mãe não têm de pôr os filhos. Como se resolve isso? Portanto, há também aqui nesta área que normalmente é um imperativo das paróquias ter o centro social, há aqui também um olhar que convém ficar soldado esta questão das famílias, das crianças, dos tempos livres, e devo dizer-lhe que é das maiores alegrias que eu sinto, é poder tomar conta dessas crianças que não estão só ali a matar um tempo que é de espera da escolar, ou então que as férias passem. É um tempo de construção de vidas. Nós temos muitas áreas, desde a piscina, às artes, ao estudo acompanhado, à dimensão lúdica. Basta dizer, nós estamos no contexto da pandemia, mas no tempo normal nós tínhamos em simultâneo mais de 250 crianças na praia, com tudo que isto envolve. Mas é realmente um serviço excelente que se presta às famílias. E imagino que muito concorrido, não é? Sim. Nós temos 530, mas se tivéssemos uma logística que possibilitasse, éramos capazes de ter o dobro, não é? Porque é realmente um serviço muito procurado. E para os mais velhos ou para grupos específicos da população, que têm algumas valências, o que é que... Nós temos o centro de dia, portanto temos as instalações, e ainda agora fizemos obras. Alegra-me ter um espaço extraordinário, novo, requalificado, que depois fizemos uma parceria com a ASIC, nós cedemos instalações, a ASIC gera o projeto, que é exatamente um centro de dia, porque Canidelo é uma freguesia que tem cerca de 50 mil habitantes e praticamente não há nada para a terceira idade. Há aquele serviço de apoio domiciliário que é prestado até por instituições que vêm de fora, como a Santa Casa da Misericórdia, mas aqui da freguesia não há nada. E isso pode ser muito complicado. Continuo consigo, mas isto estende-se também a discussão, é para conversarmos, portanto depois podemos falar sobre isto também, estender aqui a discussão ao Pedro e ao João. Como é que se padre como é que instituições com décadas, séculos, neste caso milénios, de história e de trabalho com a comunidade, conseguem inovar nas respostas? Tentam sequer, são obrigados a inovar? Como é que se inova, neste caso, no setor social? Sim, esta é a grande questão que a Igreja se interroga neste momento. A Igreja sempre teve essa capacidade de se reinventar, também de ser frágil e pecador ao longo da sua história, mas quando foram necessários hospitais, aí esteve a Igreja a criá-los.
Quando houve necessidades de misericórdias, esteve a Igreja na vanguarda. Agora quer-nos parecer que a Igreja já não está na vanguarda, por exemplo, de um lar de terceira idade, de um centro de dia, de um ATL, e se a sociedade já se organizou, já tem expressões muito, muito positivas e capazes nessa área. A grande pergunta que se faz agora é qual é a inovação social neste momento que a sociedade mais precisa? Bem, eu julgo que será exatamente qualquer coisa que vá na construção integral do ser humano. Nós somos muito preguiçosos na questão da construção da pessoa. Eu acho que o pecado não é um mal que eu faço, é um bem que eu deixo de fazer. E nesta questão social nós temos pecado muito. Há muito bem para fazer e que nós descuramos. Né? Eu lembro-me sempre de um rapaz que no dia de anos pediu ao pai um cavalo, uma grua e uma rá, e o pai achou estranho e perguntou-lhe porquê. E disse: pai, um cavalo para eu não me esforçar, uma grua para me pôr em cima do cavalo e uma rá para fazer para o cavalo andar. E nós somos muito preguiçosos na construção das pessoas e construção de vida feliz das pessoas. E eu acho que o grande trabalho da inovação social será naturalmente criar cidades mais verdes, criar espaços de habitação mais humanizados, mas sobretudo construir a pessoa. Eu acho que as nossas cidades são espaços de desconstrução. As nossas crianças não tenham de jogar à bola. As nossas crianças não tenham de correr de forma segura. Estou a falar, por exemplo, numa cidade como Porto. São muito poucos espaços. O betão invadiu. Foi um vírus, uma peste invadiu praticamente tudo. E as pessoas vivem como que esmagadas. E, portanto, eu acho que a inovação social, e a Igreja aí tinha que ser, se calhar, também uma pioneira nisto, é ao nível, particularmente das ideias, é catapultar as pessoas para uma nova maneira de ser, de pensar. Nós temos que nos repensar, nós temos que revolucionar os comportamentos. Há uma urgência de novas relações. Hoje o eu sobrepõe-se ao nós, e não pode ser. Nós podemos passar de um eu solitário ao nosso solidário. Nós temos que primeiro construir as ideias para depois irmos às realidades. E nós não estamos ainda com boas ideias no sentido de construir cidades fantásticas, construir uma vida melhorada para as nossas crianças. Veja-se a questão dos jovens e do trabalho. Não é? Os nossos jovens daqui a nada vão ser letárgicos, como os lagartos, que vão fazer, em que os ocupar. Como podem exponenciar o futuro? Portanto, acho que a inovação social tem que ir por aqui, ao mundo das ideias primeiro, para depois chegar à realidade. É por isso que eu fico muito contente de estar aqui um investigador e um sociólogo, porque temos que pensar as realidades. E a Igreja pode dar um contributo em razão da sua experiência e daquilo de bom que ela fez durante muitos séculos. Eu vou pegar em várias ideias para fazer a ponte para uma pergunta que tinha aqui, mas em várias ideias que focou o eu solidário, a construção de vidas felizes, neste caso cidades onde as pessoas se sintam bem, não é? Que possam viver as cidades e vivenciá-las. Para passar aqui para esta questão que é, e posso começar pelo Pedro Marques, o empreendedorismo social, a inovação social, estas soluções de que estamos a falar ou que procuramos, é exclusivo dos setores público de que já falamos e social, ou as empresas também podem ter o seu papel na implementação destas ideias inovadoras para colmatar problemas comunitários? As empresas, claro. e mesmo o cidadão que não tem uma empresa, não é? Anónimo, o eu solidário. Claro, idealmente, vamos cá aqui ver, definir inovação social nem sempre é fácil, não é? Porque muitas vezes mistura-se, há zonas cinzentas onde aquilo que é inovação tradicional pode parecer inovação social ou vice-versa. A minha definição mais simples é a inovação social é aquela que primeiro tenta resolver um problema humano, segundo, não é motivada principalmente pelo lucro, embora às vezes uma IPS ou uma empresa social pode ter algum tipo de estratégia de obter rendimentos próprios, não é? E, muito importante, na execução da inovação, criam-se novas relações e envolvem-se novas pessoas. Eu acho que isto é essencial. Portanto, se nós definimos a inovação social desta forma, bastante abrangente, então toda a gente pode participar, não é? Aliás, quanto mais pessoas participarem, melhor. Eu acho que não temos que, se estamos a falar de questões como a questão que agora o Para mencionou, falta de
de cuidados para crianças, para famílias trabalhadoras, a solidão. Este problema não pode ser solucionado só por um agente, não é? Ou por um grupo. Eu já agora, se me permite, gostava só de dizer uma coisa que ainda não falámos. Quando se fala de cidades em Portugal, temos que mencionar um problema importantíssimo. Durante muitos anos falou-se de litoralização do país, não é? Êxodo rural, litoralização do país. Nos últimos anos, nas últimas décadas, o problema acentuou-se e modificou-se um bocadinho. Verdadeiramente, neste momento, temos a área metropolitana de Lisboa a atrair e a captar e a reter recursos, pessoas, recursos económicos, e o resto do país a esvaziar-se. E, em grande parte, muitos dos problemas, por exemplo, de solidão têm a ver com isto. Não é? As pessoas, basicamente, vivem longe das famílias, porque as famílias tiveram que mudar-se para longe para conseguir trabalhar, para conseguir viver. Sim. E portanto, isto é um problema importante. Quanto a isso, quer dizer, também há aí muito trabalho que se fez sobre a Corporate Social Responsibility, portanto, a responsabilidade social das empresas, das corporações, pode-se promover isso através de legislação, através de benefícios fiscais, etc, etc. Eu acho que aqui, verdadeiramente, é assim, a inovação social não tem por que ser muito inovadora. Muitas destas coisas que estamos aqui a falar já existem, não é? Bairros sociais. Certo. Faltam mencionar isso, não é? Claro, às vezes não é inventar a roda, mas... Claro, oferecer casas a preços acessíveis para famílias trabalhadoras que não conseguem cobrir os seus custos com os seus salários. Isto não é preciso inventar a roda, não é? É preciso mobilizar-se. Agora, é preciso tomar essa decisão. Eu acho que aí a grande dificuldade não é quem vai fazer, embora o Estado tenha que ter um papel importante, a grande dificuldade é quando é que se decide a fazer de facto isto. E assumir que, quando se toma essa decisão, vai ser preciso aceitar que se vai esbarrar contra algumas forças que estão noutra direção contrária. Não é? Esta questão do turismo não é só um movimento orgânico, isto é muito, muito impulsionado pela emergência destas empresas que permitem às pessoas transformar as suas casas em alojamentos turísticos. Isto teve um impacto muito grande nas cidades, não é? E aqui está uma empresa grande que está a ganhar lucros com estas decisões, não é? Com este movimento. E, portanto, contrariar este movimento não vai ser só uma questão de agora vamos ser todos mais simpáticos, não, vai ser uma decisão política forte e que de certeza vai gerar algum atrito, não é? Portanto, também é preciso assumir isso. Eu acho que aqui também aquilo que diz o Parque é verdade, não é só uma questão de agora, vamos voltar a cuidar dos nossos idosos, não. Há aqui uma decisão política que é preciso tomar, que implica reverter, ou pelo menos contrariar algumas tendências que são fortes e que são difíceis de contrariar, não é? Como vê esse esforço do Estado Central, em Portugal, em concreto, mas pode também responder em relação à sua experiência europeia? Assim, para já há aqui um problema complicado. Aliás, peço desculpa, já falou um bocadinho sobre isso, porque na verdade há pouco falou da desistência e da retirada do Estado Social, progressivamente em alguns, mas ainda assim, se quiser completar. Assim, há aqui várias camadas, várias, dimensões de tudo isto, né? A questão da financiarização, portanto, da valorização especulativa do imobiliário tem a ver com fluxos financeiros internacionais que nenhum governo individualmente vai conseguir resolver. Isto tem que haver algum tipo de ação concertada de vários países. Quer dizer, pelo menos tenho muitas dificuldades a ver, por exemplo, como é que Portugal sozinho, além disso, sendo parte da zona euro, consegue resistir a estes fluxos financeiros brutais, enormes. Portanto, é preciso agir a esse nível, isso sem dúvida. Depois há um problema específico do nosso país, não é? Portugal tem-se vindo a concentrar cada vez mais. Isto nota-se, por exemplo, como disse no início, eu trabalho agora muito com a questão das políticas de coesão da União Europeia. Sim. Nós muitas vezes em Portugal discutimos isto a nível nacional, vamos receber não sei quantos milhões, mas as políticas de coesão são supostamente políticas regionais, não são políticas nacionais. E muitas vezes em Portugal centraliza-se e acaba tudo por passar pelo país. E então as políticas definem-se tendo em conta as necessidades ou as características, por exemplo, das empresas ou das entidades de Lisboa, um pouco também da região centro. A região centro tem muita dinâmica económica, mas depois, por exemplo, uma empresa no Algarve ou no Alentejo provavelmente já tem mais dificuldade em obter estes fundos porque eles não foram desenhados a pensar nas características dessas regiões. Não é? E, portanto, aqui também é preciso tomar uma opção política que é verdadeiramente começar a ouvir as pessoas e a respeitar a opinião das pessoas das regiões, das cidades, não só de Lisboa e do Porto, mas também para além desses sítios, e a incorporar o conhecimento que estas pessoas têm dos seus territórios nas políticas públicas. Isto aqui era muito, muito, muito importante. Mas essa centralização da gestão de recursos
neste caso fundos comunitários, fundos europeus, acontece só cá? Não, há diferentes países, há diferentes okay. Mas não é uma coisa exclusiva. Depende um bocado de tradições. A nível de inovação, por exemplo, até há muitos países, mesmo por exemplo Espanha, que é um país bastante descentralizado, né, tem as comunidades autónomas com eleições, a política de inovação está muito centralizada e isso aí tem muito a ver também com a capacidade, basicamente com a capacidade de gastar dinheiro. É uma coisa curiosa, que há uns anos falou-se isto em Portugal, não é? Que havia, às vezes chegávamos ao final do ano fiscal e tínhamos de devolver dinheiro, não havia capacidade para gastar dinheiro. Então, uma das soluções para isto foi centralizar. E então, muitas dos nossos fundos de investigação gastam-se, de inovação, gastam-se através da FCT, do IAPMEI, da AICEP, são agências nacionais com capacidade, que conhecem os agentes do setor que sabem gastar estes fundos, e então a centralização em parte é por causa disso, tem a ver com a capacidade, quem é que tem capacidade para gastar dinheiro, para afunilar esse dinheiro e fazer com que o dinheiro corra. Pedro, e rapidamente um bom exemplo lá fora, ou seja, o contrário, um país do Estado-membro que aplique de facto, que decida na região. Olha, a Itália, por exemplo, talvez seja um país comparável connosco. A Itália embora a Itália também seja um país centralizado como nós, no sentido em que não tem, na verdade, parlamentos regionais, tem muitos destes fundos estão regionalizados, portanto, as regiões têm poder, negociam no início portanto, como sabe, os orçamentos da União Europeia funcionam em ciclos de 7 anos, não é? E no início destes 7 anos, as próprias regiões são chamadas a negociar os seus próprios programas operacionais, que é assim que se chamam os documentos onde se define como é que se vai gastar o dinheiro, e têm bastante poder sobre a forma como gastar esse dinheiro. Depois, obviamente, se vamos para países já, a Alemanha, né, que é uma federação, portanto, onde a Constituição alemã obriga a que haja uma descentralização, e portanto, aí já estamos a falar de outro nível. Claro. Mas talvez, assim, comparativamente a nós, por exemplo, a Itália tem mais essa dimensão regional, embora seja um país sem regiões formalmente. João Teixeira Lopes, posso deixá-lo e quero ouvi-lo sobre esta matéria, mas não resistia também a seguir, ou colado a ela, perguntar-lhe pelo papel das autarquias. O João é político também e foi candidato à presidência de uma Câmara, mais do que uma vez, se a memória não me falha. 4 vezes. Mas é um caso insucesso, nunca fui eleito. Mas podia não ter sido candidato e falar na mesma desta questão, mas as autarquias, onde é que entram aqui? Como é que podem criar um ecossistema que favoreça a inovação social? Não é elas fazerem apenas, mas se quiser também falar desta questão do Estado Central e... Sim, eu sou um adepto da regionalização. Eu acho que a regionalização, ao contrário daquilo que infelizmente é hoje senso comum na sociedade portuguesa, não tem que significar a criação de uma casta ou de uma elite ou o aumento da despesa pública. Pelo contrário, a regionalização deve ser uma forma até de maneira próxima das pessoas, mais participada e, por conseguinte, mais democrática, optimizar gastos e despesas e, acima de tudo, direcioná-los de acordo com aquilo que as populações pensam ser as suas necessidades. Eu acho que as autarquias poderiam ganhar se fossem mais participativas, isto é, em geral, as autarquias são monstros burocráticos e são também entidades que tendem a seguir em muito, e isso aí a culpa não é delas, as modas dos fundos ou das campanhas que estão em voga. Isso obriga-as muitas vezes a não ter uma continuidade, a ter que navegar à vista ou navegar de acordo com a dança daquilo que são as diretrizes ou do Estado ou da União Europeia. E essa falta de continuidade nas políticas autárquicas, a meu ver, é preocupante. Dou-lhe um exemplo. Há um determinado fundo que permite intervir na habitação num bairro social. E há outro fundo, outro tipo de candidaturas que permite intervir na animação cultural desse mesmo bairro. Mas depois tudo acaba. Tudo fica a meio caminho. Não há continuidade. E as populações, não raras vezes, sentem-se profundamente defraudadas. Isto é, sentem que naquela altura houve um foco, houve uma atenção, mas não há continuidade. Não há um trabalho sistemático, estruturado, já agora bem avaliado. Eu acho que as autarquias deveriam fazer constantemente diagnóstico, isto é, uma avaliação, enfim, diz ex ante, é uma avaliação antes dos projetos, e uma avaliação
depois dos projetos para perceber os impactos. As pessoas que foram envolvidas deviam ser também agentes ativos dessas próprias avaliações, coisa que acontece muito pouco. Isto é, as autarquias pensam pouco naquilo que elas próprias fazem e deveriam criar, nomeadamente observatórios que permitissem que isso acontecesse. Mas as autarquias também podiam ser mais participativas, isto é, tentar encontrar mecanismos não estereotipados, porque essa é outra questão. Muitas vezes nós usamos as velhas receitas que se vão repetindo. Eu tenho a sensação de que as políticas públicas muitas vezes são altamente burocratizadas e altamente repetitivas, ainda que tenham novas roupagens e que tenham novos rótulos, novas designações. As cidades têm que ser lubrificadas neste sentido. As cidades têm que ser, o termo agora é muito usado, sinérgicas. Há um geógrafo que o Pedro deve conhecer, que é o Soja, o Eduardo Soja, que vai buscar um termo clássico, o cinequismo, para dizer o quê? O cinequismo faz parte das regiões urbanas como qualidade que liga tudo. Tudo está ligado a tudo e tudo arrasta tudo. Isto é, se existem essas tais redes, se existe proximidade, se existe difusão da informação, se existe envolvimento das pessoas, então nós conseguimos um efeito de escala tremendo e esse efeito deveria acontecer. Para tal, as autarquias também não podem pensar-se como entidades autossuficientes. As autarquias devem colaborar entre si o mais possível para que atuem também em rede, em conjunto. E nós sabemos como isso infelizmente ainda não acontece. Portanto, se as autarquias tiverem mais metodologias de participação, mais metodologias de diagnóstico e monitorização, e se tiverem mais envolvimento, se envolverem mais as pessoas e simultaneamente funcionarem em rede, eu acho que nós daríamos um salto qualitativo brutal. Em relação à análise e aos projetos que depois ficam a meio ou param, É terrível isso. O que se percebe daí é que às vezes não será uma verdadeira aposta, não, de determinado executivo, mas antes uma oportunidade que se quis agarrar para não perder o dinheiro que vinha... Claro, mas depois não há um fio da meada, não há nada articulado. Não tem mal em ser a oportunidade que se agarra, não tem, como claro, empurrão para depois manter o trabalho, não é? Isso tem que ser enquadrado numa estratégia e não nesse navegar à vista que tantas vezes acontece. Eu acho que muitas autarquias, e felizmente não todas, mas muitas autarquias navegam à vista. E navegam também muito consoante o ciclo mediático ou eleitoral. E por isso a política espetáculo, a política evento, o fogacho, ou se quisermos usar muitas vezes até a obra visível, sobrepõem-se àquilo que deveria ser a tal intervenção que tem efeitos duráveis no território. Isso é que era importante ser feito. E essa intervenção durável no território só se faz com as pessoas. Com as pessoas. Para mim isso é um traço distintivo das boas políticas locais. Mas essa questão que identifica do comportamento de alguns políticos, de alguns executivos, não sei se vai lá com a inovação social. O comportamento em si, a forma de atuar, de fazer... Se a inovação social resultar, ela vai criar de tal maneira agentes com um certo, o termo também agora é muito utilizado e já estamos um bocado cansados, mas agentes com um certo empoderamento que depois exercem eles mesmos pressão sobre as ditas autarquias. Isto é, a economia social, a inovação social será tão mais bem sucedida quando as pessoas não precisarem dos apoios e quando as pessoas já não precisarem dos técnicos e quando as pessoas já não precisarem das autarquias. Quando isso acontecer é sinal de que ela foi realmente bem sucedida. Quer dizer que nós conseguimos criar movimentos sociais dinâmicos, quer dizer que nós conseguimos criar associações ativas, quer dizer que nós conseguimos criar redes influentes. Não é? Essa autossuficiência, melhor dizendo, a autonomia, eu acho que é o melhor traço distintivo de uma boa política de inovação social, não de uma política de inovação social que quer criar redes de clientelismo permanentes, não é? Numa conversa prévia a esta nossa conversa, julgo que foi com o Pedro Marques, que estávamos a falar de a inovação social. O Pedro estava a dizer-me que a inovação social surge ou tem mais pujança em momentos de crise, em emergência. Não sei se estou a reproduzir bem. Algumas eu formas. Eu sei que o João não concordará, mas já o vou ouvir. Ou seja, alguns tipos de inovação social surgem e se conseguem ganhar muito ímpeto em momentos de crise. Não é? O exemplo que eu dei na conversa que nós tivemos foi, por exemplo, na Grécia, durante o pico da austeridade, como eu disse, uma das medidas do governo na altura foi qualquer pessoa que perca o emprego perde acesso à segurança social. Portanto, havia pessoas com cancro, com doenças avançadas, que de repente deixaram de ter cuidados de saúde.
Na Grécia, as pessoas mobilizaram-se muito rapidamente para criar clínicas, tanto com voluntários, com médicos voluntários, com financiamento da França, da Alemanha, e muito rapidamente conseguiram mobilizar-se e conseguiram começar a dar tratamento de forma voluntária e financiadas desta forma, e dar alguma resposta. Obviamente não toda a resposta, né? Mas também conseguiram começar a angariar uma série de alimentos para dar de comer às pessoas. Isto foi uma resposta a uma crise, não é? Mas na verdade os movimentos sociais, aqueles que em teoria formam uma cidade, são os movimentos de longo prazo, não é? Os movimentos que se constroem ao longo de décadas, de gerações, e que mobilizam as pessoas. Esses movimentos são muito importantes, e esses movimentos, eu estou de acordo, esses movimentos são aquilo que tem a capacidade para obrigar o Estado a funcionar melhor. Não é? Só para dar um exemplo muito simples, aqui há uns anos o Fukuyama, um cientista político muito famoso, publicou um livro interessante onde ele falava de como é que emerge a boa governança. Não é? E ele disse, há dois grandes exemplos. Um dos exemplos foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no início, era um país extremamente corrupto. No início, portanto, havia redes clientelares muito fortes à volta de cidades como Chicago, Nova York, que basicamente, portanto, absorviam muitos recursos. E isso mudou, porque começou a surgir uma classe média formada, etc. Começou a exigir mudança, né? Começaram-se a mobilizar, começaram-se a organizar, e queriam outra qualidade de vida. Já não queriam que as decisões de onde é que se vai construir uma estrada, onde é que se vai construir um hospital, fossem apenas para satisfazer esta ou aquela clientela. Isto é uma forma de olhar para isto, não é? Se nós conseguirmos mobilizar as pessoas e organizá-las e torná-las dinâmicas e com capacidade também de pensar, de refletir e de influenciar a política, isso é uma forma de melhorar a política e de melhorar as decisões. João Teixeira Lopes, sobre esta questão das crises. Bem, vamos lá ver. As crises podem ser, é verdade que sim, podem ser catalisadores de mudança. Mas eu vejo a atual crise, eu vejo com algum pessimismo. Um dos aspectos até da vida nas cidades é a possibilidade do encontro. É a possibilidade das pessoas interagirem. Isso também faz o tal cinequismo, isto é, aquela potenciação das energias mútuas de que eu há pouco falava. É a possibilidade das pessoas engrenarem em rituais de copresença onde sincronizam o seu corpo, a sua voz, o seu agir com o dos outros. Esse tipo de aprendizagem é único. E por isso, eu, ao contrário do que muitos têm dito, que veem no digital e nesta nossa transição aceleradíssima para o online uma grande vantagem, eu vejo uma perda significativa. Não quer dizer que o online não traga vantagens, traz. Não quer dizer que não possamos repensar muitas das nossas práticas, podemos. Mas no essencial, a perda da vitalidade, da copresença, do falar face a face, de utilizar toda a riqueza e toda a potencialidade da nossa linguagem, verbal e não verbal, do estar junto, transforma as pessoas em pessoas mais frias e com menos ressonância com o mundo. Isto é, menos tocadas pelo mundo, menos tocadas pelo outro, menos tocadas por aquilo que é, na verdade, o sensível. E muito mais em si mesmadas, muito mais em redutos, em cápsulas autossuficientes, em bolhas que depois florescem, nomeadamente nas redes sociais, através da adesão às realidades alternativas, às teorias negacionistas, e que torna as pessoas também muito menos tolerantes face aos outros, muito mais violentas. Muito mais violentas. Se elas não são capazes de canalizar as energias para os tais rituais, que são muitas vezes rituais coletivos de vivência em conjunto, elas tornar-se-ão muito mais violentas, muito mais dentro de cápsulas das quais é difícil saírem. As cidades, esse é um grande ensinamento que nós temos sobre as cidades. As cidades ensinam-nos a lidar com a diferença. Ensinam-nos a aprender com a diferença. Ensinam-nos a aprender com o outro. Ensinam-nos, no fundo, a sermos tocados e a tocarmos o outro. Essa é a metamorfose que as cidades trazem. E eu acho que isso está, em certa medida, ameaçado com a crise atual. Por isso eu não sou nada otimista com esta ideia de que estamos a entrar num admirável mundo novo das magníficas tecnologias à distância, limpas. Se me permite só um pequeno apontamento. Sim. Esta crise é única no sentido em que ela obrigava as pessoas a isolar-se, não é? Quer dizer, exatamente. Claro. É uma crise única. Eu só gostava aqui de dizer uma coisa muito, muito simples. Nos anos 90, quando apareceu a internet, houve pessoas que disseram que a distância tinha morrido. Agora uma pessoa podia estar no meio rural, no meio do nada, a trabalhar para uma empresa. Exatamente. E tudo isso verificou-se que era mentira.
o que se verificou foi um ressurgimento das grandes metrópoles e uma concentração cada vez maior de recursos avançados, portanto, recursos de conhecimento, recursos financeiros, em pequenos sítios, em sítios específicos da economia mundial. E mais, isto também se verifica mesmo nos países que, entretanto, cresceram. A China, não é? Quando nós falamos de desenvolvimento económico na China, não estamos a falar da China, estamos a falar, primeiro, de uma zona costeira, da costa este da China, e depois de algumas grandes cidades a dinamizar e a liderar o crescimento. Portanto, eu aí sou completamente cético a estas profecias de que vamos todos agora viver online. É mentira. Acho que isso subestima a necessidade que o ser humano tem de contactar com o outro, de estar com outras pessoas, de estar com outras pessoas. E mais, eu aí estou completamente de acordo com aquilo que também disse antes o Paraco António. A solidão é um problema gravíssimo, não é? E a verdade é que esta coisa, nós estamos aqui a olhar para a ecrã e a falar com outras do ecrã, é uma forma de solidão, não é? É uma forma de isolamento. Poderíamos estar numa praça bonita, mas ainda não aconselha também a situação. Padre Almir, mesmo a terminar, ouvi-lo sobre esta questão da digitalização, se aproxima, se distancia, e até se quiser relacionar com a experiência recente, porque esta crise, como disse o Pedro, é muito específica, não é? As pessoas tiveram que se afastar e se preservar e preservar os outros. Como é que a Igreja tem lidado com essa distância? E em termos, enfim, macro e para além da crise, como é que vê a digitalização nas relações? Primeiro, Ana, dizer que vamos então estender um bocadinho, mais 5 minutos, até às 5h05, está bem? Para não ficarmos aqui atrapalhados com a questão do tempo. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu gostei muito mesmo do que ouvi agora, dos dois colegas. Acho que talvez tivéssemos tocado aqui o nevrálgico e o essencial desta nossa conversa. Realmente há uma ilusão que pode ser muito perigosa. É a ilusão de que a tecnologia nos constrói e nos faz pessoas mais felizes. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela tecnologia. Eu próprio já ando com um carro elétrico, mas acho que aquilo que constrói realmente as pessoas, e felicito os dois intervenientes anteriores colegas, é esta relação de proximidade e de afetividade, porque nós somos ontologicamente também afeto. Eu, se me picarem com uma agulha, dói-me, e eu não consigo deixar de pensar, faz parte da minha ontologia, isto é, no ser profundo pensar, e também a afetividade, a relação, a proximidade, e nós sentimos tudo isso com a falta do toque, da possibilidade do toque. E, portanto, é muito importante que nós, sem truncarmos a tecnologia, porque ela faz o seu caminho, ela tem as suas vantagens, mas nós temos que criar esta possibilidade de proximidade entre as pessoas, de relação, de comunhão e de afeto. Se não formos por aí, iremos muito mal, quer parecer. Eu lembro de uma história muito engraçada de um senhor que entrou no seu carro e começou a gritar: roubaram uma volante, roubaram uma manete das velocidades e também o pedal da embreagem. E chegou um polícia, bateu ao ouvido: o senhor está aí a gritar, o que é que lhe aconteceu? Ó senhor agente, roubaram o volante, a manete das mudanças e o pedal da embreagem. E o polícia disse: o senhor está sentado no banco de trás, passe para o banco da frente. Nós estamos no banco de trás. Nós estamos no banco de trás. Nós temos muitas regras, muitas coisas, muitas ações, mas estamos no banco de trás porque nós não estamos no essencial que é a pessoa. E eu termino dizendo que identifico dois males muito complicados nesta questão da inovação social. Um dos males são as programações a prazo. Nós temos muitos programas, muitas programações, mas tudo a um prazo muito curto. E um bebê na barriga da mãe demora 9 meses a fazer, nos fazem 2. E nós não conseguimos esgotar as coisas. Este é um problema. Os programas a um prazo muito curto. E depois multiplicam-se e não esgotamos um, já temos outro. Depois, outro mal que eu identifico, talvez o pior de todos, cada um vai por si. Cada instituição faz as suas coisas, procura fazer muito bem, ter protagonismo. Mas não há caminho para fazermos sozinhos. E mesmo que haja, eu, por exemplo, não quero. Eu não quero fazer caminhos sozinhos. Eu quero fazer caminhos com os outros. Isto é, há de ser no dar as mãos entre as instituições variadas. Não vamos aqui criar muros de Berlim. Pode ser os partidos todos, de qualquer tendência, pode ser a Igreja, pode ser a sociedade civil, pode ser todos aqueles que gostam do humano bom e que o querem construir. Há um ditado, eu trabalhei na Guiné como voluntário um ano inteiro, e há um ditado que há em África que diz assim: queres ir longe, corre como uma gazela.
Queres ir depressa? Corre como uma gazela. Queres ir longe? Corre como os búfalos. A gazela vai sozinha e depressa é dizimada pelos leões. Mas os búfalos vão em manada, vão em conjunto. Nós só conseguiremos ganhar esta questão da inovação social e da construção da pessoa e de cidades fantásticas e de uma sociedade, enfim, extraordinária, se formos em conjunto. Eu dou um exemplo para terminar. Em Ramão havia muitos miúdos que não iam à escola, naqueles 8 bairros. Andavam na rua só a fazer as neiras. Eu propus à Junta, ao Colégio de Nossa Senhora do Rosário, ao Exército de Salvação, ao Centro das Campinas e a todas as instituições que nos uníssemos e fizéssemos uma casa e um projeto para termos aqueles miúdos ali e os construirmos e os ensinarmos. Foi a coisa mais extraordinária que fizemos. Eu sozinho, como padre, e a paróquia só por si não conseguia. Mas sim, em conjunto, foi das experiências mais inovidáveis que eu vivi. Por exemplo, aqui em Canidelo, nós temos parcerias com a Junta, com a ASIC, não pode ser de outra maneira. Nós temos de trabalhar em conjunto para ousarmos ir mais longe. Para cidades mais coesas, no fundo, retirando daí, primeiro sobre a tecnologia, retirar o que ela nos dá de bom, não é? Aproveitar o que é bom na tecnologia, mas não que ela anule as nossas relações e a proximidade. Ela pode castrar-nos, O senhor... usá-la com inteligência. Professor João, há bocadinho o professor João disse isso, quer dizer, ela pode ser uma atrofia para o ser humano. Eu tenho um bocado de medo desta juventude que se fecha no claustro da sua casa, numa solidão que é atroz, que tem milhares de amigos no mundo todo, mas não tem ninguém de proximidade para ouvir... enfim, os seus desabafos positivos e os negativos, porque também há noites existenciais e a vida tem de tudo. Temos muitos amigos longe. Eu próprio já estive em mais de 67 países, já passou 70 países em que eu estive. Eu sou um homem do mundo, mas para mim a proximidade, e a Igreja nisto é mestra. A Igreja, por exemplo, não celebra missas online, a não ser em casos excepcionais, como foi a pandemia. A Igreja celebra missas com as pessoas. A Igreja não faz acampamentos com os escuteiros para a juventude online. A Igreja faz com as pessoas. Porque é no encontro que a gente se faz. E é desencontrando-nos que nós nos desfazemos e nos desconstruímos. Portanto, esta filosofia do encontro, do irmos juntos, em manada, entre aspas, e não solitários como a gazela, embora indo mais devagar, porque isto custa mais um bocadinho, vai-se mais devagar, mas é a única garantia de sucesso para o futuro. Portanto, cidades coesas, com gente dentro e que as vive, não é? E a tecnologia a nosso favor, portanto, a parte boa da tecnologia sem anular o que faz de nós humanos e diferentes das máquinas. Com gente humana e não com robôs. Não com robôs. Robôs como companheiros, mas não como... Exato. É aquilo que eu dizia há bocadinho, é aquilo que o barco está adornado, quer dizer, nós investimos nas coisas e não nas pessoas. E é preciso voltar a esta paixão e devoção e devotação à pessoa, porque só ela nos merece. Isso me permite mesmo, para investir nas coisas, ouvir as pessoas, tê-las a participar, não é? Do que fazer delas também da nossa conversa. Atoras, as pessoas querem ser atoras. É por isso que as políticas falham, porque as políticas não fazem das pessoas atoras, elas têm que estar envolvidas. E quando nós fazemos as pessoas atoras, nós temos muitos... ficamos, às vezes, falamos aqui disso. Falamos aqui disso em diversos momentos, usando diferentes termos, a participação, o pôr as regiões a decidir o que fazer com o dinheiro que vem para as regiões. Enfim, foi um prazer, eu sinto sempre, mas hoje em especial que o tema pedia mais um bocadinho, mas voltaremos a conversar de certeza. Eu agradeço muito a presença dos três e o vosso contributo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Foi muito profícua a nossa conversa. Parabéns. Sim. Muito obrigada. E as conversas urbanas... Muito obrigada. As Conversas Urbanas são uma websérie sobre cidades e que se querem com futuro também. Têm o apoio da GaiUrbi e são também um podcast no público. Para a semana voltam com o tema da transição digital e o David Pontes, diretor adjunto do jornal. Obrigada e até daqui a 15 dias, no meu caso. Obrigada.